Olá, tudo bem? Nós hoje estamos aqui no 8º Simpósio de AVC, em parceria com a Inova, em mais um Tomasi Talks. Hoje a gente conta com a parceria e com a presença de ilustres pessoas. Hoje temos a Mara Amélia Miranda Alves, ela que é atual presidente da SB AVC, neurologista vascular da Unifesp. Obrigado, Mara Amélia. Obrigada. Nós estamos com a Hélida Bassetti, ela também é neurologista e é responsável, também faz parte da unidade de AVC do EC. Obrigado, Hélida. E Jorge Terrão, famoso, do farmacêutico bioquímico do Grupo Tomasi. Obrigado, Felipe. Boa tarde, todos. A ideia da gente conversar hoje um pouco é sobre o AVC em jovens. Por vários anos a gente viu e se preocupava mais com os AVCs em pacientes idosos. E nos últimos anos nós temos visto e acompanhado AVCs em pacientes jovens. Mara Amélia, me ajuda um pouco nessa orientação. AVC é uma doença de idoso, acontece em jovem. Como que a gente faz para investigar? Como que a gente pensa? Como é que hoje a gente pode começar? AVC acontece em jovem ou não acontece? Acontece em jovem, é uma doença de idoso, mas cada vez mais está acontecendo em jovem. Tá? A população está envelhecendo, a gente está vendo mais AVC porque tem mais idosos. Mas também tem uma tendência de ter mais pacientes jovens sendo acometidos por AVC. Então, todo mundo conhece algum caso, amigo, familiar. Nossa, fulano teve um AVC, ele tinha 30 anos, 40 anos. Tanto caso de jovem, realmente, estudos de populações mostram que esse grupo de faixa etária está tendo mais AVC por inúmeros motivos, né? Então, tem doença crônica acontecendo mais em jovem mais obeso, a população mais obesa, e outros fatores também, vários outros, né? O uso de drogas, etc. Uma das drogas mais comumente associada com isso é o uso da cocaína. É realmente a droga de mais risco para isso ou tem alguma outra associada a esses fatores de AVC? A gente tem visto casos de uso de cocaína, porque a cocaína é uma droga que é vasoconstrictora, ela estreita os vasos, e isso provoca a redução do fluxo no cérebro e provoca a isquemia, né, o AVC isquêmico. Mas tem outras drogas ilícitas que também estão associadas, então maconha, o uso de maconha. Eu não falei na apresentação de hoje, o pessoal depois me repreendeu. Mara, você esqueceu do vape. Tem muito uso de vape, cigarro eletrônico, tem associação com doenças cardíacas, com doenças pulmonares, e o vape está muito disseminado, principalmente nessa garotada aí, adolescente, mesmo sendo um dispositivo que é proibido, então existe mercado negro e os adolescentes estão usando bastante. Tem algum fator principal que a gente preocupa quando a gente teve, por alguma razão, sei lá, um conhecido meu, 35 anos, teve um AVC? Existe alguma coisa ambiental que pode ter levado a isso? Por exemplo, só falou sobre obesidade, falou sobre estilo de vida. Esse é o principal fator de risco? Estresse pode levar? Piora o risco? Eu não costumo falar a respeito do estresse. Existe esse estilo de vida urbanizado. Então, as pessoas vivem mais nas grandes metrópoles e esse estilo de vida, com menos tempo para fazer exercício físico, maior facilidade de uso de tecnologia e alimentação errática. Mas o principal, né, Elida, é assim, investigar. Quando você vê um paciente no hospital que é jovem, que não tem nenhum risco aparente, você tem que investigar, né? E Elida, como é que você investiga isso? Chegou lá na sua unidade, você estava lá atendendo um paciente, chegou um paciente jovem com AVC. Como é que você investiga isso lá no hospital ou até mesmo no seu consultório quando você precisa? Então, o AVC em jovem, ele é um desafio maior, porque você tem um leque maior de possibilidades, né, de doenças. Então, é uma investigação ampla. Nem sempre a gente consegue esgotar tudo no ambiente hospitalar, né? Muitas vezes a gente tem que dar continuidade depois na parte ambulatorial. Acredita-se, sim, que esse aumento principal, né, do AVC em jovens seja realmente por mais fatores de risco tradicionais nessa população. As pessoas ficando hipertensas mais cedo, diabéticas mais cedo, né? Mas ainda assim a gente tem causas raras que devem ser investigadas, né? Estados protrombóticos, as dissecções, né, as vasculites.
é realmente uma lista extensa, mas a gente precisa dessa investigação bem feita para uma prevenção adequada. Perfeito. E tem outra coisa, não adianta você querer adivinhar logo no primeiro dia, segundo dia, porque você tem que fazer esse passo a passo dessa listagem de exames necessários para você ir descartando as possibilidades, as possíveis causas, e depois você vai encontrar. E em alguns casos, dependendo do serviço onde você está, do hospital e dos exames complexos que foram feitos, você não consegue encontrar a causa. Então, algumas vezes a gente chega para o paciente e para os familiares que estão angustiados. Qual foi o motivo? Não encontramos o motivo. Causa indeterminada. Existe isso. Existe esse risco. Existe essa possibilidade. Porque Uma percentagem pequena, dependendo do centro, a gente faz tudo e não acha qual é o motivo. Agora, uma coisa é certa, estresse não é a causa principal. Porque senão, eu falo para o meu paciente, senão São Paulo inteira estava eu, por exemplo, tendo tenho 10 AVC. surtos por dia. Então, assim, estresse por si só não é causa de AVC. Sim. Não é causa. Ele pode ser um motivo indireto para você não estar tomando remédio direito, não estar fazendo exercício físico, não estar se alimentando direito, ou você ter hipertensão, arritmia, etc. Mas ele diretamente não é causa. Perfeito. Algumas pessoas ponderaram a vacina do Covid. Eu sei que é um tema delicado. Vocês tiveram Hélida, você teve alguma informação, alguma coisa, algum trabalho que mostrou que sim ou que não? Porque eu achei essa informação muito importante. É uma vacina que a gente tomou muito, uma vacina que nós temos que tomar, uma vacina recomendada para médicos de 6 meses. E até hoje eu vejo as pessoas falando que causa. E aí eu queria ver realmente da voz do especialista. Causa ou não causa? Sim, existem trabalhos que mostram, né, o aumento de condições até de trombose venosa cerebral, né? Mas, assim, o que a gente vê é que o próprio vírus, ele tem maior chance de ocasionar do que a vacina. Isso em relação ao coronavírus, né? Você Lógico, tá falando. coronavírus. Em coronavírus. A gente viu durante a pandemia um aumento também, né, dessas situações, até inclusive em pacientes mais jovens. Não sei se a Mara quer colocar alguma coisa, mas eu acredito que nessa balança aí o próprio vírus também, né? É muito mais pró-trombótico do que a vacina, essa é a ideia. Isso, o vírus, ele, principalmente as primeiras cepas, né? As primeiras cepas foram as mais agressivas, então ele levava a um monte de problema, pneumo, cardio, trombose periférica, trombose em membros inferiores e trombose intracraniana. A vacina, das vacinas que a gente teve disponíveis, a que causou mais efeito colateral relacionado à trombose foi a vacina da AstraZeneca, por causa do seu tipo específico de formulação. Mas, assim, mesmo com esse efeito colateral adverso que foi mais comumente observado, os benefícios da vacinação suplantaram e muito, porque foi por causa da vacinação que a gente saiu dessa pandemia. Gente. Com certeza. Não tem nenhuma dúvida. Então, esse negócio de, tá morrendo muito jovem no meio do campo, jogador com arritmia cardíaca. Tem essas teorias anti-vax aí, que vêm dos Estados Unidos e ficou depois sem nenhuma retaguarda científica. Então, isso não existe. Felipe, permite. Acho que é importante, então, a gente alertar a população, né, nesse caso específico, a questão do risco-benefício é muito mais favorável pró-vacina do que não vacina. Eu tomei a vacina AstraZeneca, 2 doses. Também. Eu tomei e não aconteceu nada. Só que, se você pegar um grupo de 5 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas que se vacinaram, houve um pouco mais de taxa de trombose na vacina AstraZeneca, menos nos outros tipos. Mas eu tomei minha vacina e não aconteceu nada. Aí você pode Pelo colocar contrário. isso que são pessoas que provavelmente teriam outros fatores de risco, e aquilo foi apenas um gatilho para um fator de risco que já estava lá. É assim, gente, não existe nada sem efeito colateral. Tudo tem algum efeito colateral. Se tomar uma dipirona, você pode ter um efeito colateral. Se você tomar água em excesso, você pode hiperidratar, encher o pulmão e ter um IC. Então, assim, não existe droga perfeita, nem vacina perfeita. A vacina tem benefícios e tem efeitos adversos. Mas não é por isso que você não vai vacinar o seu filho, vai vacinar o seu bebê, etc. Então fica essa recomendação. Você tome vacina para Covid, é recomendado, E tome. vacina para qualquer outra coisa. Qualquer outra Temos que coisa. tomar. Você tem que tomar vacina se você tiver indicação. Se você tiver uma contraindicação, olha, eu tenho alguma condição aqui que me impede de tomar essa vacina, e você não toma. Por exemplo, na nossa área em neurologia,
Existe um efeito adverso de vacina, que algumas vacinas e algumas pessoas que podem desenvolver uma síndrome chamada Guillain-Barré. Acontece há 40 anos. E não é por isso que a gente não se vacina. Sim, perfeito. Terrão, perfeito. Imagina que estavam lá, Hélida ou Mariamélia pediram para você lá uma investigação. Tem como a gente, das trombofilias, vamos pensar nas trombofilias, que é uma coisa que a gente consegue pensar uma coisa mais objetiva. Hoje, em termos de laboratório, esses exames precisam demorar 15, 20 dias? São exames rápidos? Ela consegue ter, às vezes, solicitar isso? Tem alguma tecnologia para acelerar esse processo de investigação? Sim. Ou ainda nós temos aquelas investigações laboratoriais de 20, 30 anos atrás? Não, Felipe, realmente, há tempos atrás, quando a gente falava pouco, principalmente antes da pandemia, a gente falava em biologia molecular, era uma coisa que era restrita a grandes centros, etc. Agora não mais. Você investiga aí mutação da protrombina, você investiga fator 5 de Leydig, etc. Isso liberando resultados em até 2 horas, 2 horas e meia, não mais do que isso. Então, hoje existem tecnologias que estão disponíveis e esse é um grande ponto. Por exemplo, a doutora Hélida falou, o cara, principalmente o jovem, ele chegou e no ambulatório é aquele momento. Se você não pegar ele ali, e é um cara que veio do interior, por exemplo, esquece, ele não vai voltar. E você não vai chegar no diagnóstico dele. A gente consegue hoje liberar isso com até 2 horas, não mais do que isso. E nessas investigações, as duas ponderaram que tem que ter uma sequência, um raciocínio. Tem algum remédio que elas usam lá que pode interferir nos resultados aqui? Por exemplo, Marevan pode interferir, enoxaparina pode interferir ou... Olha, dos produtos que eu conheço, né, dos reagentes que eu conheço, pelo tipo de reação em si, eu não vejo, nunca vi citado, interferência direta do produto enoxaparina ou do produto varfarina na reação de biologia molecular, né? Obviamente que você tem aí outros anticoagulantes que, dependendo da amostra que você vai usar, do kit que você está usando, pode sim interferir. Mas isso tudo é direcionado no ato da coleta, então eu não vejo problema. Em relação à pesquisa de trombofilia, a gente costuma fazer na fase aguda, nos dias e semanas do AVC, eu costumo fazer mais as pesquisas genéticas, que não tem realmente nenhuma interferência, nem com a droga anticoagulante, nem com o AVC agudo, por exemplo, a trombose. E eu costumo deixar a coleta dos demais exames para depois da fase aguda, onde você realmente vai ter certeza que não tem interferência em relação ao uso de anticoagulante, inclusive por causa da trombose. Porque, por exemplo, proteína C e proteína S, eles podem estar consumidos na época da trombose. Então, você pode ter um falso positivo. Então, normalmente a gente repete, ou a gente faz o exame naquele momento e depois repete, ou a gente deixa para fazer somente depois. Então, por exemplo, no sistema público, no paciente do SUS, onde a gente tem recurso limitado e esses exames não estão disponíveis, a gente prefere fazer depois. Entendeu? Então, geralmente, você trata o AVC na unidade hospitalar e aí, no segundo momento, numa visita ambulatorial, 1 mês, 2 meses depois, você é o momento onde você vai ver se tem... A nossa prática costuma ser mais assim, exceto para as genéticas, que não tem nenhuma interferência nem com a fase aguda, nem com o uso de droga. E aí, se tiver alguma alteração genética, você já pega, você já aparece. De maneira geral, além do fator 5 de Leiden, alguma coisa que você busca ali diretamente, geneticamente? Genético, só fator 5 de Leiden e protrombina, mas também tem outras, né? Tem mutação da JAK2 agora que estão usando mais, está se solicitando mais e tem estudo populacional em pacientes com trombose mostrando que é uma parcela assim, razoável dos pacientes que têm mutação de JAK2 e uma outra condição bem importante em jovem é a síndrome de anticorpo antifosfolípide. Só que essa a gente costuma deixar para pedir depois. Também posso. Depois. Nesse caso, Mariamélia, você faz o anticoagulante lúpico, certo? E o anticorpo anticardiolipina, os dois, né? GG e IgM. Exatamente. Anticardiolipina e GG e IgM e anticoagulante lúpico. E normalmente fora da fase aguda e normalmente depois que suspende a anticoagulação, principalmente o lúpico, porque ele pode dar alteração com o uso de anticoagulante. Aí ele pode vir alargado e não é SAF, é o uso do anticoagulante. Então, normalmente a gente combina com o paciente, suspende o anticoagulante, espera umas semanas, aí coleta os dois.
Existe também outros AVCs que são cardioembólicos, por aí segue. Essa parte da investigação, Hélida, você já faz na unidade hospitalar antes da alta. Sim. Eletro mínimo, talvez um ecocardiograma para ver se tem um trombo no átrio, alguma coisa assim. Isso já faz lá na unidade hospitalar. Isso estaria na investigação básica, né? Tá. Que a gente vai fazer para todo mundo. E aí a gente, se é um paciente jovem, a gente ainda complementa com essa outra investigação. E é importante colocar que os pacientes jovens, a gente também tem, assim, uma maior porcentagem de stroke mimic, que a gente fala, né? Que são situações que imitam AVC. Então, acho que o apoio de laboratórios, de exames de imagem, é ainda maior para a gente. E é importante excluir também condições de infecção por HIV, infecção por sífilis, né? Tudo isso entra nessa investigação. Das vasculites, geralmente, aonde que fica ali sua investigação? Se tem alguma... Você pensa numa vasculite quando já tem alguma neuroimagem indicando alguma coisa por esse lado, ou de maneira geral, você também já, além do VDRL, você pesquisa, pede um FAM, você pesquisa alguma coisa para pensar numa vasculite, um acidente vascular de causa inflamatória? Sim, a gente pede. De maneira geral, o FAM. A gente vê se tem aumento de VHS, PCR, se o padrão da angiotomografia ou da arteriografia sugere vasculite, né? Aí, se for o caso, a gente caminha para uma coleta de líquor também. A gente vai Em seguir termos de os sintomas. localização, AVC do idoso e do jovem, eles são os mesmos? São corticais os dois? Ou O padrão, mesmo? o padrão é muito variável, por isso que não tem receita de bolo, né? ali é Então, assim, não anamnese, existe, bom exame físico. Não existe. E como depende da região, depende do padrão da radiologia, é muito variável, muito variável. Não existe receita de bolo. Eu acho que a inteligência artificial vai demorar aí para pegar a nossa... essa parte aí, eu acho que ainda vai demorar. Porque não tem padrão e muitas vezes eu costumo falar, o paciente não lê o livro, né? Ele vem para a gente totalmente errado. Não, olha, você não leu o livro, você está querendo me enganar. Então, traiçoeiro. Aqui no estado, Hélida, se a gente tiver um paciente com suspeita, eu acho que é uma pergunta de cunho público. Por exemplo, estou lá no meu trabalho e um colega meu passou mal, né? Estou lá no administrativo e passou mal. Existe algum local no Espírito Santo, referência, que eu faço assim, porta aberta que eu possa levar, eu levo para o primeiro pronto atendimento que eu estiver na minha frente e peço para transferir? Como que geralmente isso é organizado, esse sistema público de encaminhamento de pacientes com esses AVCs? Então, essa dúvida é muito importante, porque a tendência é a pessoa querer pegar o carro e se virar, e às vezes ela vai acabar levando para um local que não é o mais adequado. Então, o nosso fluxo aqui é via SAMU. É acionar o SAMU. O SAMU, ele vai saber para onde te direcionar, né? Ele vai te direcionar para um local que esteja preparado no tratamento agudo do AVC. O Hospital Central, né, ele tem essa abrangência aqui no nosso estado. E é interessante que as pessoas, quando chegam lá, elas ficam impressionadas, né? Porque quando o paciente chega, a equipe toda já está esperando. O neurologista está esperando, o farmacêutico está esperando. Quem vai fazer a coleta de exame, a tomografia está preparada para receber o paciente. Então, imagina o ganho de tempo que tem, Nossa, imagina. né? E como em segundos a gente perde neurônio, isso faz toda a diferença para um bom desfecho do paciente. Então, AVC é SAMU. Eu acho que essa é uma questão super importante, porque do ponto de vista regional, se o SAMU cobre 100% do Espírito Santo, e o SAMU tem essa cobertura em 100% do Espírito Santo, você tem que ter a cultura de ligar para o SAMU e confiar no SAMU, e o SAMU vai te levar para o local melhor. Se você ficar querendo adivinhar onde tem pronto-socorro porta aberta, hoje os hospitais estão quase todos referenciados, é bem difícil. Porta aberta é a unidade de pronto-atendimento, que é a UPA, que a UPA não tem estrutura para atender AVC. Então, E vai perder AVC tempo, né? Não. Porque ela vai ligar para o SAMU para transferir alguém. Se permitir, até vou aproveitar a fala da Hélida, né, que a gente está lá dentro do EC, né? Então, quando ela diz que a pessoa que está coleta, está junto com a equipe, etc., realmente isso funciona. Quando a gente chegou lá, foi uma coisa que a gente aprendeu e exportou para os outros hospitais que a gente atende. Então, quando lá tem a famosa luz vermelha, né? Tá chegando a AVC, pum, liga a luz vermelha, dá um bip, desce todo mundo, blá, blá, blá. A gente importou esse protocolo nos outros hospitais. Que interessante. Mesmo não tendo, o que a gente fez? Botou lá no meio da mesa uma lampadinha vermelha e falou pra galera, ó, chegou um protocolo qualquer, liga a lâmpada vermelha, porque todo mundo aqui vai saber que tem um protocolo na área. E aí todo mundo vai se mover.
Então isso é uma coisa que realmente funciona, sabe, de forma fantástica, cara. Muito, Maravilha. Então muito legal. liga pro SAMU que ele vai te resolver. Mas e qual o sintoma? Qualquer sintoma? Parou de mexer um braço, liga pro SAMU, espera uns minutos. Como que é a orientação geral para que a gente passa para a população? Então, o primeiro detalhe é que o sintoma ele tem que ser súbito. Ele não é um sintoma que veio arrastado de meses. É um sintoma súbito, né? De uma hora para outra a pessoa inicia. Ou uma dificuldade de movimento no braço, na perna, ou de todo o lado do corpo. Um desvio da boca, né? A boca torta. Dificuldade na fala, dificuldade de compreensão. Uma perda visual súbita também a gente pode ter como manifestação. Ou uma perda de sensibilidade de um lado do corpo. São os principais sintomas. Ou seja, estava bem, de repente perdeu uma capacidade neurológica, passa a mão no telefone, liga pro SAMU e aí... SAMU 192. 192. E não é 911. Não, acredite. Não. Tem gente que acha que é 911. 911 é só na TV. Só na E nos Estados Unidos, por favor. Brasil é SAMU 192. Do atendimento sério americano. Bem, obrigado muito pela conversa, foi maravilhosa. Obrigado a todos que prestaram atenção e até a próxima.